Opa, galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A história começa com a introdução da arte marcial imperial do continente principal, que transmite uma lenda do catálogo de 9 receitas na caverna escritas pelo antigo imperador mágico que registrou todos os excelentes estudos de sua vida. O antigo rei do diabo é o mais forte neste continente. Todo o seu conhecimento foi transmitido em um livro que foi espalhado por todo o mundo. Este livro é chamado de Livro dos Nove Segredos, é mágico e possui um poder extraordinário. Ao praticar este livro, alguém pode alcançar o mundo do céu e da terra que está na palma da mão. Agora, este livro está nas mãos do imperador mágico chamado. Ele se senta orgulhosamente em uma cadeira real segurando este poderoso livro, olhando para o livro com dedicação e um brilho nos olhos. No entanto, essa informação vaza e agora ele é o alvo de todos os especialistas em artes marciais por causa do livro que ele possui. Todos querem segurar este livro. Sua casa agora está cercada por atacantes. Ele está em perigo, mas acredita que pode derrotar qualquer um com seu poder. Dada, o menino Zaltin vem até ele gritando com medo de que as tropas da montanha estejam cercadas por inimigos e tenham matado todos os discípulos, e ele parece mais jovem do que Ifan. Ele informa a Ifan que os 7 imperadores logo estarão aqui. Shu Ifan permanece calmo e orgulhoso, aconselhando Xiao Xing a não entrar em pânico, já que ninguém pode derrotá-lo. Ele se levanta e sai, dizendo que os 7 imperadores nem sequer podem derrotá-lo. Ele está chocado que eles derrotaram suas tropas. Agora ele está no topo de um penhasco de montanha, e um grupo de inimigos armados está pronto para lutar pelo livro dos 9 segredos. Yofun ainda está orgulhoso e não tem medo desses insetos de forma alguma. A luta começa. Itan os ataca, matando cada um deles enquanto luta com todo o seu poder. Alguém chama por ele, dizendo que nunca o deixarão ir e Ifon ri deles e os encara sem medo. Eles são os 7 imperadores. Eles oferecem a ele um acordo. Entreguem o livro e eles pouparão sua vida. Ele lhes diz que é o líder dos 8 reais reconhecidos pelo santuário. Nenhum deles pode derrotá-lo. Ele está em pleno poder. Ele os provoca, perguntando por que eles se incomodam em olhar para suas próprias mortes. Um dos imperadores anciãos responde perguntando se Yefun conhece sua situação. Ele é o inimigo de todo o santuário, e há indivíduos poderosos além dele. Então, o imperador mais jovem se manifesta, dirigindo-se a ele dizendo que o livro é uma relíquia do antigo imperador, em nome da Terra Sagrada. In se aproxima por trás de Joifan, dizendo que isso não é bom, que ele é o imperador mais forte da Terra Sagrada. Itan responde com orgulho que eles são os inimigos da Terra Sagrada, declarando em voz alta que, mesmo sendo um vilão, destruirá todos eles. De repente, uma espada atravessa o peito de Shu Ifan, causando-lhe dor. Todos os 7 imperadores testemunham isso e declaram a Ifan que é hora de morrer. Inacreditavelmente, ele percebe que foi Xiao Xing quem o traiu, vazando todas as informações sobre o livro e as tropas da montanha. Ele está totalmente chocado. Todos os 7 imperadores agora voam no céu com orgulho. Shen permanece nas costas de Nifa enquanto pergunta por que o traiu depois de tê-lo ensinado desde criança. Xing expõe o motivo de sua traição, afirmando que não queria permitir que Ifan usasse o livro sozinho. Com alegria, ele diz que sempre o tratou como um ladrão. O imperador mágico Regifun de Ifan fica chocado com essa revelação. Shen retira sua espada do corpo de Ifan, fingindo não se importar com o que Ifan pensa dele. Ele orgulhosamente declara que Ifan não escapará dele e lembra a ele que foi ele quem o ensinou. E Ifan sorri lentamente e diz a Xing que o ensinou desde criança, mas ele o traiu. Agora, ninguém no mundo pode confiar nele. Sangue escorre da boca de Ifan enquanto ele se torna miserável e está prestes a morrer. Ele cai sorrindo para Xinginer. Então ele decide destruir o livro junto com ele mesmo para que ninguém possa obtê-lo. E ele está falando sério. Todos ficam tensos e começam a correr sabendo que ele está prestes a se autodestruir. Uma enorme explosão de luz o cerca enquanto ele destrói tudo, incluindo o livro e a si mesmo. Seu corpo sem vida brilha como uma estrela brilhante antes de cair na terra. Em uma floresta escura durante a noite, alguns corpos mortos estão no chão, com sangue manchando a terra, incluindo de um jovem vestido com roupas douradas e vermelhas. Parece que uma batalha feroz aconteceu, resultando em sua trágica morte. Uma luz brilha sobre a cabeça do menino e ele abre os olhos abruptamente. Ele olha com espanto para seu próprio corpo sem vida, questionando essa reviravolta inesperada de eventos. Levantando-se, ele observa os arredores, absorvendo a atmosfera estranha da floresta. De repente, ele ouve o som de lobos nas proximidades, seus rosnados ecoando pela noite. Sem se abalar com a presença deles, o menino trava olhares com eles, fazendo com que as criaturas recuem com medo. Fica claro que há algo de diferente nele, comandando um poder invisível. À distância, uma voz chama seu nome, Juafan,
pedindo ajuda, pensando que a pessoa pode estar familiarizada com o corpo que ele agora habita. O menino se aproxima cautelosamente. Quando ele chega à fonte da voz, ele contempla a absorção da energia do indivíduo, usando-a para seu próprio benefício, colocando a mão na testa do homem. As ações do menino assustam o estranho. Ele percebe que o menino não é Joafan, mas alguém completamente diferente. Mesmo assim, o menino continua a absorver o poder do homem, revelando sua verdadeira identidade como o imperador mágico Shuifan. Utilizando a técnica proibida do toque no dreno do livro dos 9 segredos, absorve a força de vida do homem, reduzindo-o a um mero esqueleto. Enquanto o amanhecer rompe e o sol se eleva, o garoto sente o poder recém-adquirido pulsando dentro dele. Ele reflete sobre o fato de que o processo de drenagem durou a noite inteira, surpreendendo-o com sua duração. Ciente de sua transformação no imperador mágico dentro do corpo de Zoofan, ele brinca com seus poderes mágicos, fazendo surgir uma luz brilhante que destrói uma grande pedra em seu caminho. Encantado com a exibição de sua imensa força, ele contempla seu próximo movimento. Ele se lembra de buscar vingança contra Svitin por sua traição e jura trazer destruição para a Terra Santa em sua volta. Ele está pronto para sua missão e destruirá a Terra Santa, pulando de árvore em árvore. O garoto maravilha-se com a completa restauração de seu corpo, que agora atingiu o 5º nível de poder. No entanto, ele reconhece que a jornada de volta para a Terra Santa exigirá tempo e esforço significativos. Perdido em seus pensamentos, ele é abruptamente interrompido pelo som de algo acontecendo nas proximidades. Ele vê um grupo de pessoas com espadas prontas para lutar, incluindo um homem e uma menina segurando espadas. O homem acusa com raiva a família San de traidores e enganadores. Ele se apresenta como Pentonglin, guardião-chefe da família Lu. Do outro lado, um homem mais velho com alguns guardas adverte Pentonglin para não se envolver em assuntos que não lhe dizem respeito. Este homem é San Jongia, um servo da família Lu. A menina, acompanhada por um jovem chamado Bob, declara que a técnica de artes marciais Huilong Zan pertence à família Lu e que ela não a entregará nem mesmo diante da morte. O jovem, determinado, afirma que matará seus oponentes e diz à sua irmã para não impedi-lo. O imperador mágico com o leque observa essa cena e percebe que a família Lu está em apuros lidando com bandidos. De repente, ele sente uma sensação estranha em seu coração, chocado com a conexão inesperada que sente em relação à família Lu. Confuso por esse sentimento, ele decide deixar a área. Enquanto voa, uma dor aguda atravessa seu peito, deixando-o perplexo. Ele levanta sua espada no ar, tentando entender a agitação dentro dele. Seu coração está sentindo uma dor estranha. Ele cai, perguntando-se o que está acontecendo e se é devido ao seu treinamento. Seu rosto fica negro de dor, e ele questiona se seu corpo é adequado para a magia. Ele se senta em posição de yoga, percebendo que seu corpo está bem e sua respiração é normal, mas ele ainda está com dor e se pergunta o que exatamente está acontecendo com ele. De repente, ele ouve uma voz novamente e voa em direção a ela, agora certo de que sua dor desaparecerá. Ao ver a expressão da família Lu, ele pondera profundamente que, se sair, sentirá dor no peito novamente. Ele compreende que é a magia de seu coração. Para os praticantes, ser exposto à magia é como uma maldição que os impede de agir livremente de acordo com seus desejos. Se quebrarem a maldição, morrerão. O imperador mágico com o leque chega a essa conclusão e decide combinar suas memórias com as de Shuvafan para entender como a magia do coração funciona. Em uma memória do passado, há uma casa onde o pai de Shuvafan morre protegendo a família Lu. Agora, a família Lu cuida dele como se fosse deles. Shuvafan é apenas uma criança, e uma mulher o protege de um homem chamado Tilpang, que não deseja mal. Tilpang ama Shuvafan e diz a ele que ainda é fraco para proteger a família Lu, mas ensinará a ele habilidades básicas de luta. Shuvafan fica feliz e determinado a trabalhar duro. Ele quer proteger a senhorita e a família Lu. Uma luta começa entre a família Lu e os bandidos, e o fogo consome os arredores. Gritos ecoam, instando todos a proteger o jovem mestre e a senhorita. Os pais da família Lu são mortos, e os bandidos não poupam ninguém, destruindo tudo. O ar está cheio de guerra e sangue. Shuvafan está ferido e prestes a morrer nas mãos de Mississippi. Ela o segura, mas ele se preocupa com ela e pede que ela vá com o jovem mestre para salvar sua vida. Shuvafan chora impotente, odiando sua própria fraqueza por não conseguir proteger a família Lu. Essas são as lutas pela vida e pela morte de Yojuafan. O imperador mágico com Ifon agora está ciente de todas as memórias de seu novo corpo. Ele percebe que precisa proteger a família Lu e não pode resistir, ou seu corpo sentirá dor. Ele se coloca de forma agressiva, sabendo que é o imperador mágico e que agora precisa servir aquela pequena família pelo resto de sua vida. Ele admite que matar pessoas é muito melhor,
mas não tem escolha. Ele dá um soco forte em uma árvore em um acesso de raiva. A família Lu ainda está em perigo, e devido ao som de seu soco, todos percebem. Um dos guardas grita, perguntando quem está ali. A senhorita acredita que talvez alguém esteja aqui para ajudá-los, mas ela tem pouca esperança de que alguém possa chegar rápido o suficiente para salvar. O imperador mágico com o leque dá um passo à frente, e todos o olham quando ele sugere entregar as artes marciais espirituais a eles para salvar suas vidas. Ele tenta transmitir que não quer perder a vida da família Lu. A senhorita fica chocada com sua aparência. Ela o olha incrédula, como se ele estivesse morto na luta. Ele lhe diz que é um milagre que ele ainda esteja vivo. Ele acha que é o mais fraco entre eles. Bandidos estão no 6º nível. Os bandidos olham para ele e cochicham, ousando falar sobre isso porque ele já foi um escravo na família de Lu. Eles riem dele enquanto os imperadores da magia consideram o grande Xi entre eles e sua força atual. Será uma batalha de vida ou morte. Então, essa senhora e o mestre Pang olham para ele estranhamente. Pen o chama de estúpido e o jovem da família de Lu quer puni-lo por suas ações. Todos estão zangados com sua opinião. O imperador da magia Fan explica mais sobre dar as artes marciais para eles, porque a família já está à beira do abismo e eles não precisam defendê-la. É a única coisa que ele pode fazer por eles. A senhorita grita e diz para ele sair e parar de falar besteiras. Sanguanja, aproveitando a cena, diz a senhorita como ela ainda quer salvar Xiaf. A senhorita pede ao Guanjia que o deixe ir, mas Sanguanji ordena a seus guardas que matem o imperador da magia Fan e depois todos eles até que se rendam. Ele dá sinal verde aos seus deuses e eles correm em direção a Fan para matá-lo. Os imperadores da magia Fan estão prontos para usar seu 6º nível e têm que derrotá-lo. O guarda ergue sua espada, advertindo o imperador da magia Fan que é a sua última chance. Ele se aproxima de sua cabeça e sussurra que ele vai morrer. O imperador da magia Fan sorri para seu inimigo e o ataca, mantendo-se fiel ao seu destino. Palavras e matando-o com um único golpe. O sangue jorra do corpo do guarda, chocando todos que testemunham seu poder. Ele rapidamente se vira, concentrado no que precisa fazer em seguida. Ele corre em direção à senhorita e à criança, levando-os consigo, surpreendendo a todos ali. Seu objetivo é proteger suas vidas. Tio Pang olha chocado, e todos no chão permanecem em suas posições, desejando persegui-los, mas Tio Pang e seus capangas os impedem de fazer isso. Guanja parece zangado enquanto o fã do Imperador Mágico arruína todos os seus planos. Ele pretende esmagar seus ossos assim que alcançar o Imperador Mágico do Leque, que corre o mais rápido que pode para salvar a família de Lu. O sol está se pondo, e a dama grita, implorando para que o Imperador Mágico do Leque a deixe ir. Ela quer voltar e salvar os guardas da família de Lu. Ela o chama de escravo do cão por suas ações. O Imperador Mágico do Leque para e coloca a dama sob uma árvore à força. Ela ainda insiste em voltar, pois não quer que os guardas percam suas vidas pela família de Lu. O jovem garoto grita com raiva para o Imperador Mágico do Leque, desafiando-o a falar assim com seu mestre. Ele ordena que ele os traga de volta. O Imperador Mágico do Leque o adverte que o espancará se ele continuar se comportando mal. O garoto fica mais agressivo e grita. Agora, o Imperador Mágico do Leque pretende puni-lo e lhe dá alguns tapas. A criança parece chocada com suas ações e corre em direção à sua irmã, a senhorita. Ela também está chocada com o que Vafan fez. Ele calmamente explica que é um castigo pequeno e sugere que seria melhor se o jovem mestre morresse nas mãos dos bandidos. Ele então pergunta sobre um esconderijo próximo. A senhorita informa que há uma floresta nebulosa a oeste, com várias fazendas na área, mas nenhum esconderijo. Ela menciona a montanha Blackvin. Mesmo os bandidos podem conhecê-la. Mago Imperador Fan pede que eles vão até lá, instruindo-a a segurar seu irmão na frente. Ela olha para ele com agressividade e pede que ele espere até que ela saia da situação, expressando seu desejo de puni-lo. Agora é noite e eles estão sob a cobertura da escuridão e da neblina. A senhorita diz a ele que estão na floresta nebulosa, onde a névoa está presente há anos, tornando difícil para as pessoas entrarem ou saírem. Eles estão de pé em frente a um penhasco na floresta. Ela continua dizendo que, por décadas, ambos os lados não fizeram nada. Seu pai lhe disse que o chefe da montanha Blackvin é forte e não é pior do que ele. De repente, os bandidos os atacam. Ela se sente triste ao relembrar disso. O Mago Imperador Fan sorri e mostra interesse neste lugar. A senhora pede que o Mago Imperador Fan vá com a criança, e ela vai distrair os bandidos. No entanto, ele recusa e pede a ela que vá com eles, pois não está familiarizado com o terreno. Ele acrescenta que, se ela não for,
ele não cuidará da criança e ameaça matá-la. A criança grita com raiva enquanto a senhora a segura. Ela lembra habilmente o mago imperador Fan de que sua vida é valiosa para ele. Ele diz a ela que destruirá os bandidos e Sanguangia. A senhora fica chocada com suas intenções. A senhora grita com ele, dizendo que ele não pode derrotar Sanguangia, que está cheio de poder Chi, junto com outros 4 indivíduos poderosos. A criança grita novamente, chamando de cachorro escravo com raiva. O mago imperador Fan anda calmamente. A senhora tenta dizer a ele que mesmo com Tom Ling Pen, ele não pode derrotá-los. Ela pergunta o que ele pode fazer por enquanto. O mago imperador Fan responde com confiança que pode. Ele declara que ela já disse o suficiente contra ele e agora ela tem que ouvi-lo. Ele pede a ela que lhe entregue a pedra espiritual, afirmando que a última esperança está em suas mãos e que ela não pode lutar. Ele sorri astutamente. A senhora olha para ele com agressividade. Ela tira um anel e joga em sua direção, dizendo que é um tesouro de família. O mago imperador Fan pega o anel e ela o adverte a não mentir, ameaçando não permitir que ele vá. O mago imperador Fan pede que ela fique quieta e espere lá. Ele avança na floresta. A senhora acha que ele se tornou muito arrogante. A criança pede à irmã que lhe ensine uma lição. Então, a senhora toca a cabeça da criança, chamando de Inhai, e diz que o escravo pode não respeitá-los, mas está os ajudando. Ela acredita que ele é melhor do que aqueles que não fazem nada por eles e permanecem em silêncio em seus pensamentos. Ela percebe que algo aconteceu com Juafan, pois ele mudou muito. Há árvores altas na floresta e o céu está vazio. Há um grande arranjo natural. O mago imperador Fan comenta que é uma pena que pessoas normais não possam fazer isso. Desta vez, ele o transformará em uma segunda montanha Tian. Ele olha para ela e 9 portões remotos de fantasmas se abrem. Ele segura o anel em sua mão e ele brilha quando o quarteto do espírito maligno se aproxima. Ele o ativa e coloca o anel no chão. A luz irrompe. A senhora e a criança, de pé à distância, ficam chocadas, pois o penhasco inteiro e a floresta são iluminados por uma luz roxa. Ela percebe que o arranjo está desaparecendo. O mago imperador Fan retorna. A senhora grita com ele, perguntando o que aconteceu lá e como ele fez isso. O mago imperador Fan responde calmamente que não há necessidade de se preocupar com isso. Ela pede para segui-lo e diz que ele ensinará a ela as correntes mágicas e outros feitiços para que ela possa matá-los. A senhora e a criança ficam chocadas ao saber como ele planeja derrotá-los. O mago imperador Fan explica que o método de arranjo é algo mais valioso do que técnicas e artes marciais neste mundo. Ele revela que este arranjo de primeiro nível é usado como mistério da família Zoma. Enquanto caminham juntos, ela fica perdida em pensamento. Ela percebe que mesmo o arranjo de primeiro nível tem centenas de milhares de lindjis, que não podem ser medidos em preço. Ela se pergunta como Shuvafan conseguiu fazer isso quando era apenas um escravo normal. Ela pergunta a ele como ele fez isso, colocando a mão em suas costas. O mago imperador Fan pede a ela para não se preocupar, pois ele ensinará tudo a ela, mas ela precisa esperar até que os bandidos morram. A senhora olha para ele incrédula. A lua brilha intensamente no céu noturno. Ele diz a eles que a senhora e Juafan continuam em direção à floresta nebulosa. Pen, que ainda está sob o controle de Sanjuanja, pede a ele para matá-lo ou então buscará vingança pelos que morreram. Sorri, informa a Pang que o está levando como refém. Ele promete atender ao pedido de Pang em seu nome. Sungvangiao então instrui Pang a liderar o caminho até a floresta nebulosa, enfatizando a importância da lealdade da senhora para com ele, sabendo que ela não pode deixar Pen para trás. Pang protesta, dizendo que não deve ser usado como meio de ameaçar esta senhora. De repente, sua atenção é atraída por alguém sentado sob uma árvore. Eles ficam chocados quando percebem que é Rafan, que parece muito maior e mais poderoso. O Fan tranquilamente afirma que tem esperado por eles por muito tempo. Sankangia reconhece o poder de Shuvafan por estar na sua frente e imediatamente ordena que seu guarda o mate. Um guarda avança em direção a um Fan com uma espada, enquanto Shuvafan permanece sentado sob a árvore, aparentemente sem se abalar com a ameaça iminente. O guarda ergue a espada, pronto para golpear e matar o mago imperador Shuvafan. Shuvafan permanece imóvel, afirmando calmamente que a dama e a criança foram paralisadas e agora estão sob seu controle. San Juan Jia fica chocado e ordena ao guarda que espere, impedindo que a espada toque o pescoço de Juaf. Ele pergunta a Shuvafan se o que ele disse é verdade ou apenas uma mentira, questionando se eles estão realmente paralisados e sob o controle de Shuvaf. O mago imperador Fan propõe um acordo e se levanta. Sungvangia fica intrigado e pergunta sobre os detalhes do acordo. Shuvafan pede uma garantia para o seu futuro e afirma que os terá nas mãos. Sanguenzal se aproxima dele e pergunta por que Shuvafan está traindo a família Lu. Shuvafan responde com uma risada,
fazendo a mesma pergunta a Sanguanjia e expressando sua curiosidade. Sungvanjia não aprecia a resposta e Shua Fan continua enfatizando que as pessoas não podem continuar se destruindo com a derrota da família Lu. Ele não pode reconstruir uma família apenas com sua força. Ele se afasta, afirmando que trocar suas vidas por um futuro melhor é senso comum e se pergunta por que alguns Guanjia buscam a morte. Ele segura uma corda vermelha em sua mão, explicando que a dama e a criança estão na outra ponta da corda, mas há muitas curvas no caminho. Ele usa a corda como guia para navegar pela floresta e a entrega a Sungvanjia, instando-o a ser seguro e seguir sua orientação para encontrá-los. Sungvanjia acha a ideia interessante e acredita que pode ser uma boa maneira de chegar até a dama e a criança e atravessar a floresta. Eles sorriem um para o outro, e Sanguanjia considera o plano de Fan e faz um acordo com ele. No entanto, ele ainda está um pouco confuso. Shuvafan o tranquiliza, admitindo na frente de todos que Sanguanjia não confia em Fan, e eles riem da situação. Eles começam a caminhar em direção à floresta, mas dúvidas começam a surgir sobre a traição de Shuvafan. A voz de Pen pode ser ouvida no ar, acusando Shuvafan de enganar a família Lu e rotulando-o como escravo de um cachorro. Pen o adverte que o amaldiçoará mesmo que morra. Xuan Fan de repente para, fazendo Sanguanjia perguntar sobre o motivo. Shuvafan revela a ele que o trouxe para a estrada de Huang Huan, um lugar onde ele encontrará sua morte. Ele diz isso com um brilho de vingança nos olhos. Sanguanjia fica furioso e tenta atacar Shuvafan, mas ele desaparece entre as árvores. Sanguanjia está chocado e instrui seus companheiros a encontrarem um caminho de volta. Ele percebe que a corda vermelha foi cortada e que Pen também desapareceu, percebendo que foi enganado. Sanguanjia desfere um soco poderoso no chão de frustração. Ele está cheio de raiva por ter caído na decepção de Shuvafan e acredita firmemente que a floresta misteriosa não pode prendê-lo. Ele grita no ar, determinado a matar Shuvafan assim que o capturar. De repente, uma voz emerge proclamando que ele não pode matá-lo, o que choca todos presentes. Eles testemunham a névoa se transformando em um tom vermelho. Sanguanjia orienta seus companheiros a ficarem alertas e olharem ao redor, mas para surpresa deles, não há ninguém a ser encontrado. É como se eles tivessem desaparecido, como se nunca tivessem existido. Sanguanjia está assustado, percebendo que caíram em um método de matriz. A magia está acontecendo ali com o método de matriz. A senhora e seu fã estão juntos, e a senhora pergunta se todos desapareceram um por um, e até Pen foi salvo. A senhora pergunta a ele sobre seu próximo passo, curiosa para saber o que ele planeja fazer em seguida. Ele se aproxima dela, dizendo que seu próximo passo é ajudá-la. Ele segura a mão dela, que treme ligeiramente. Ela não percebe sua ação. Ele pede a ela que fique concentrada e coloca a mão dela sob o anel dourado na terra. Ela sente um poder extraordinário emanando dele. Ambos concentram sua energia. Ele pede a ela que mate seus inimigos. Eles liberam seu ataque, causando uma explosão de luz que choca a todos. Uma sombra escura e forte cobre o céu, e uma intensa luz verde envolve tudo. Os guardas ali estão chocados com a exibição. Uma sombra verde ataca um dos guardas, resultando em sua morte. Ambos são atingidos instantaneamente pelo ataque. Sungvanjia, testemunhando isso com medo, tenta retaliar, mas a sombra verde também o ataca, e ele cai no chão, sangrando. Ferido, ele pergunta a Fan quem ele realmente é. Shuvafan, parado na escuridão, responde calmamente para que ele vá para o inferno e informe ao rei do inferno sobre ele. A história continua com a pergunta: afinal, quem é Shuvafan? Da Shuvafan está realizando sua magia, dizendo: coisas mundanas retornam a coisas mundanas, terra retorna à terra, o fantasma na caverna retorna a ele. Ele repete em voz alta: retorne. Há uma explosão de luz, e a senhora não consegue ver na luz brilhante. Preocupada, ela pensa sobre a disposição tática. Ele acredita que perde o controle do arranjo. Shuvafan está em pleno poder acenando no ar com alegria para ganhar mais poder. Ele transforma a grande heresia decisiva. Ele alcança o 7º nível. Ele aquece e avança para o 8º nível. Então o 9º nível de poder ele alcança um nível espetacularmente poderoso e desfruta muito deste momento. Ele alcança o nível de poder sonhado. Vozes de prazer rugem no ar. A magia original trazida pelo assassinato está esgotada. Seu poder agora não tem preço. Mas, quanto mais vezes ele sai assim, mais valiosas se tornam as conquistas. Ele fica na explosão de suas próprias energias. Ele está agora em plena forma com todos os seus poderes. Ele reúne todos os níveis de poder e sai calmamente. Ele anda e pensa que desta vez ele rompe em comparação com a última vez. O pulso se amplia e a energia localizada nos pontos de acupuntura é 3 vezes maior do que o
Nível normal de força reunida. Agora o sol surge e o dia começa. Ele enfrenta a luz do sol em seu rosto. Agora ele pensa que fez uma descoberta e agora precisa praticar algumas artes marciais. A mestra, seu irmão e Pan se aproximam e o abordam. Eles se aproximam dele e perguntam onde ele esteve e como o arranjo subitamente fica fora de controle. Eles indagam sobre a névoa que desapareceu. Eles estão todos curiosos sobre isso. O mágico imperador Sconfan diz a eles que provavelmente é porque o linchamento é muito pequeno. Então o arranjo se torna defeituoso e sai do controle. E ele também explica que foi apenas ver se o filho Guanji e os outros estão mortos ou não. Infelizmente ninguém escapou. Então Tonin Pen se aproxima dele e sente falta de pensar sobre isso. Shuvafan fica nervoso quanto ao motivo pelo qual ele está se aproximando dele. Então Pan se ajoelha surpreendendo todos na frente do mágico imperador Fan e diz que antes costumava xingá-lo por causa de suas ações, mas não sabia que ele estava armando uma armadilha para eles. Ele pede a um Fan que o xingue ou faça o que quiser. Ele até se oferece para levar a cabeça se ele quiser, o que surpreende Juafan. Neste momento o mágico imperador Fan pensa que pagar é leal e isso lembra da lealdade de trocar. Ele decide não cair nesta situação novamente. Ele levanta respeitosamente Pen de seus joelhos. Ele diz ele que Pen é o guarda-chefe da família Lu e ele é apenas um servo. Então ele não se atreve a punir Pen de jeito nenhum. Além disso, ele explica que desta vez eles os derrotaram com a ajuda da senhora. Fica feliz em ouvir isso. Enquanto a senhora está pensando em como ajudou nesta situação, ela aceita levemente o elogio e Pang ruge felizmente no ar dizendo Deus abençoe a família Lu. E agora temos o poder dos irmãos. Ele acredita que a ascensão da família Lu está próxima. Na Shua Fan pergunta a senhorita qual é o seu novo plano, já que eles têm mais ameaças esperando por eles. Então a Dor contribui dizendo que inicialmente planejam proteger a senhorita enquanto ela vai para a cidade da família Kai. Além disso, ele explica que o filho do líder da família Kai se casará com a Nossa Senhora. Então Seva Fan pergunta se a família Kai está em Fung City e ele pensa que se puderem entregar a família Lu para eles, talvez a vontade e a magia do coração desapareçam. Então ele será livre e ele decide ir para a família Kai junto com eles. Ele pretende voltar. A história se move dentro de um castelo com velas de fogo cintilantes. Um homem está sentado em uma cadeira enquanto outro homem se curva na frente dele. O homem na cadeira pergunta sobre San Juanjia e o outro homem responde que o filho Guanji aparentemente falhou e agora eles estão na cidade de Fone. O homem sentado na cadeira sorri e instrui o outro homem a monitorá-los. O homem concorda felizmente e se levanta andando para longe. Ele entra em um quarto onde seu mestre, um homem deitado em uma cama, está presente. Ele o aborda expressando certeza de que o velho amigo de seu mestre já está lá esperando por ele. Ele continua afirmando que até eles terem a palma do dragão que retorna, ele enviará o mestre e seus irmãos para se reunirem. Ele ri alto no ar. Da Shua Fan e seus companheiros chegam à cidade de Fone e Lei aponta algo ao longe. Eles notam os irmãos Rafan, que revela que esta é a primeira vez dele visitando a cidade de Fone. Ele compartilha que não parece muito diferente de uma pequena vila. Enquanto discutem seu próximo movimento, eles percebem que não podem ir diretamente para a família Kai. Seva Fan e Ahai decidem ir em frente e encontrá-los primeiro, prometendo buscar os outros mais tarde. Apesar de alguma resistência inicial, eles concordaram em contar com a assistência da família Kai. Eles pensaram nas possíveis repercussões de ir diretamente para a família Kai, temendo críticas por sua falta de educação percebida. Eles optam por descansar em uma pousada próxima enquanto o resto do grupo segue. Shuvafan expressa seu desejo de explorar a cidade antes de se juntar a eles mais tarde. Ao chegar à pousada, Juafan vê alguém que afirma que o Jade é real, com uma senhora que está afirmando que o Jade é falso. A senhora era linda, vestia-se esteticamente. No entanto, Visual Fan começa a conversar com o vendedor. Surgem disputas sobre a autenticidade de uma peça de Jade, com Shuvafan declarando com confiança que é falso. Em meio a disputas, Shuvafan proclamou ousadamente que agora sabe que o Jade é falso e o vendedor ri. Ele diz a ele que só o viu uma vez e ele se atreve a afirmar que pode distinguir o real do falso. O vendedor fica confuso e desafia a Afan a provar isso. Juafan permanece determinado e enfrenta o vendedor, perguntando de onde ele vem e por que afirma que o Jade é falso. A mulher fica parada nas proximidades, testemunhando a acalorada discussão. O vendedor fica com raiva e começa a atacar verbalmente Juafan, chamando suas palavras de bobagem. Dushvafan persiste querendo descobrir a verdade. Ele propõe uma demonstração para provar seu ponto. Reunindo uma multidão para testemunhar, Bachelor Fan mostra a eles um líquido contendo enxofre e sedimento facilmente encontrado na área. Ele explica que se o Jade falso for mergulhado no líquido, ele revelará se é real ou falso. Relutantemente, o vendedor concorda e coloca o Jade no líquido. Para surpresa de todo, o Jade imediatamente fica vermelho ao entrar em contato com o líquido. O vendedor fica chocado com esse resultado inesperado, e a multidão fica impressionada com o que testemunhou. Shuvafan explica que o Jade era uma peça clonada,
por isso reagiu dessa maneira. Ele pede ao vendedor que reconheça a verdade e aceite que a senhorita estava certa. O vendedor, sentindo-se envergonhado, percebe que sua fraude foi exposta. A mulher confirma que este jade falso é equivalente a 3 pedras espirituais. De repente, um jade atinge o vendedor na cabeça, causando-lhe dor e raiva. Ele exige saber quem o lançou. No meio da confusão, pessoas da multidão começam a devolver os jades que compraram do vendedor, exigindo um reembolso e acusando-o de mentir. No meio da confusão, o vendedor direciona sua raiva para Vafan, jurando não deixá-lo sair impune. A mulher se aproxima de Afan, reconhecendo sua habilidade e admitindo que sabia que o jade era falso, mas não sabia como provar. Em resposta, mencionando sua experiência em tais assuntos, ele perguntou à mulher se ela queria comprar o jade mais cedo, apesar de seu preço de 3 pedras espirituais. A mulher responde suavemente que só queria revelar a verdade e não tinha intenção de comprá-lo. Ela se afasta, deixando Shuvafan intrigado com sua presença misteriosa. Shuvafan percebe que os olhos da mulher têm um olhar penetrante e sente-se afortunado por ter experiência em situações assim. Ele instrui Pang a retornar à pousada e emprestar-lhe 10 pedras espirituais, mesmo que relutantemente, a dor as entregue a ele. Em seguida, Shuvafan entra em uma casa e encontra o vendedor do jade lá. O vendedor pergunta agressivamente por que ele está lá, e Shuvafan explica que o estava procurando. O vendedor retruca agressivamente, questionando por que Shuvafan o está procurando. Shuvafan responde que sua família precisa de jades para um pequeno empreendimento comercial e quer comprá-los do vendedor, oferecendo 10 pedras espirituais em troca. O vendedor questiona por que Afan quer comprar os jades se ele sabe que são falsos. Shuvafan explica que, mesmo que o jade seja falso, ainda tem valor para ele, pois pode vendê-lo a um preço mais alto. O vendedor entende a intenção de Fan, mas lembra a perda que sofreu por causa de Shuvafan. Ele declara que 10 pedras espirituais são muito pouco para compensar a perda. Shuvafan pergunta quanto o vendedor quer em vez disso. O vendedor responde agressivamente que quer a vida de Af. De repente, 2 homens aparecem com espadas prontas para atacar Shuvafan. Shuvafan rapidamente percebe que o vendedor pretende matá-lo e se prepara para a luta. Os homens se apressam em direção a Rafan, mas eles ficam chocados com a sua força. Juafan diz ao vendedor que ele não está qualificado para matá-lo e procede a derrotar todos os atacantes, pegando a jade da adega. Em seguida, ele deixa a casa, que pertence à família Lu. Dentro da casa, Fan instrui Pang a fechar a porta e impedir que qualquer pessoa entre. Pang obedece e fecha a porta com segurança. Agora, Shuvafan está diante da jade, examinando-a de perto. Ele a segura nas mãos e percebe que ela começa a brilhar e emitir uma luz radiante. Shuvafan percebe que essa jade é extraordinária, pois contém o sangue acumulado de milhares de criaturas, absorvendo a essência do Sol e da Lua ao longo de milhares de anos. Ela possui um equilíbrio perfeito de Yin e Yang, tornando-se um item precioso para os cultivadores mágicos. De acordo com os 9 livros secretos das fadas, o sangue dentro da jade pode criar um poderoso bebê sanguinário, capaz de matar pessoas com sangue maligno e até mesmo cultivar sangue sagrado com praticantes. Até mesmo os poderes de nível imperial hesitariam em enfrentá-lo. Fan coloca a jade em seu pulso e sente seu poder fluindo em suas veias. Ele percebe que a terra sagrada não se compara ao poder que ele agora possui e se sente incrivelmente sortudo e feliz por ter encontrado essa oportunidade. À medida que a noite se aproxima, Juafan continua seu processo com a jade, mas o processo fica mais poderoso e drena sua força. Ele fala consigo mesmo, contemplando a necessidade de infundir sangue fresco na jade para praticar a técnica do bebê sanguinário. Ele percebe que seu próprio espírito deve ser tão forte quanto o sangue dentro da jade. À medida que a jade se enche de mais energia, Shuvafan fica confuso, percebendo que não tem muito sangue e que perder muito pode ser perigoso. A tontura o domina, fazendo questionar se deve continuar ou não. Ele se pergunta se pode usar o sangue das fadas para o bebê sanguinário e se essa é sua única chance. A jade permanece sobre a mesa diante dele, e ele se questiona o que aconteceria se desistisse. Ele entende que, uma vez que começou, deve continuar. De repente, uma quantidade significativa de sangue jorra de sua boca, deixando-se sentindo mal. Ele contempla o perigo de continuar e questiona se deveria realmente desistir. Se sua alma está em sintonia com a jade, o que esse sangue realmente significa? Uma voz entra em sua mente, lembrando-o do imperador mágico e de sua conversa sobre os 9 livros secretos. O rosto do jovem imperador e as palavras do livro sagrado ressoam dentro dele. Ele questiona se eles são verdadeiramente vilões que só buscam ganho pessoal, e o rosto do traidor lhe vem à mente. No meio dessa luta interna, Shuvafan declara que todos querem matá-lo,
mas enfatiza que ainda está vivo. Ele descarta o conceito de defesa e questiona o significado da santidade. Ele se pergunta quem realmente é. Motivando-se, Sylvain se declara o imperador mágico, o imperador demoníaco. Ele segura Jade com todo o seu poder, contemplando o que está faltando nele e percebendo que deve recuperá-lo. Ele reconhece que deve destruir a Jade. À medida que a Jade brilha, ele fica surpreso por finalmente tê-la em mãos, alcançando seu objetivo. Ele segura a Jade no ar, proclamando-se o herói demoníaco celestial, exalando orgulho e energia. Seus olhos ficam vermelhos enquanto ele aprecia sua conquista e reconhece que este é o começo da vida do bebê sanguinário. Ele reflete sobre como foi inesperadamente fácil para ele implantar um bebê sanguinário, sabendo que agora possui um. Ele decide sobre as artes marciais que usará e desenvolverá em seguida. Após tomar sua decisão, na manhã seguinte, Juafan sai de seu quarto e encontra Pen. Ele pergunta como foi o negócio de Pen. Kai-Fu chega para lembrá-los de seus deveres. Juafan pergunta a Pang por que ele guardou a porta por 10 dias. Pen responde que o fez para evitar que alguém perturbasse Juafan. Juafan agradece a Pang por seu trabalho duro, e Pang fica feliz por receber a apreciação. Pen oferece mais assistência e sugere que eles se apressem, pois não podem fazer a jovem senhora e o mestre esperarem. Juafan questiona por que Pen não pergunta o que ele estava fazendo dentro por 10 dias. Pen acredita que é o próprio negócio de Juafan e assegura a ele que compartilhará a informação quando for a hora certa. Ele insta Fan a se juntar rapidamente à jovem senhora e ao mestre, já que eles têm esperado. Juafan reflete sobre a confiança incondicional que nunca experimentou antes. Agora eles estão diante de uma magnífica casa na cidade de Fong, mas são detidos por guardas com espadas que os avisam para não se aproximar da residência da família Kai-Fu. Pen se apresenta como guardião da família Lu e apresenta Juafan como caseiro da família para a jovem senhora. Internamente, Juafan nota que ele não é realmente um serviçal da família Lu, mas a família o apresentou assim alguns dias atrás. Fan parabeniza Pang, mas se pergunta como um especialista em magia demoníaca como ele poderia se tornar um caseiro de uma pequena família. A atitude hostil dos guardas e dúvidas de que a família Kai-Fu é um lugar confiável. Ele se preocupa com a maneira como tratam a jovem senhora e o mestre com tanta crueldade, fazendo comentários agressivos de que nem sequer estendem a mais leve hospitalidade. Juafan acredita que eles não veem a jovem senhora e o mestre como seres humanos e desafia Pen a dar uma olhada mais de perto. Eles encontram o jovem mestre sentado sozinho em um sofá em um quarto ao abrir a porta. Juafan se desculpa por estar atrasado e pergunta sobre sua irmã. O jovem mestre explica que sua irmã foi encontrar seu noivo e o chefe da família Kai pediu para ela voltar e cancelar o contrato de casamento. Juafan fica agitado, acreditando que isso é um insulto pessoal. Segura a mão do jovem mestre e o instiga a sair, expressando seu desprezo pela família Kai. O jovem mestre, em um estado solene, revela que é um lago onde Miss Lu está em pé. Seu noivo, Xiao Qinggu, está com outra garota, envolvido em uma interação brincalhona. Ele aborda Miss Lu agressivamente, pedindo que ela não o incomode mais, deixando claro que não há mais nada entre eles, enfatizando que apenas Yuffie está em seus olhos. A garota fala, afirmando que Xiao Qinggu não está mais interessado em Lu e que ela é a amada dele. Miss Lu fala, lembrando de que ela não esperava que ele cancelasse o casamento, pede a ele que considere as memórias de suas duas famílias crescendo juntas, mas ele mantém sua posição, afirmando que não sente mais nada por ela. Miss Lu o chama pelo nome, percebendo que eles realmente cresceram juntos, implora para que ele ajude sua família, mas a garota intervém e dá um tapa em Miss Lu, avisando-a para ficar longe de Xiao Qinggu, pois ele pertence a ela. Ela aconselha agressivamente Xiao Qinggu a se afastar de Miss Lu no futuro. Qinggu tenta acalmar a situação, confessando que seu coração pertence apenas a Miss Lu, que fica deprimida, preocupada com o futuro de sua família, chorando e implorando a todos, expressando suas preocupações sobre sua família. Juafan se aproxima dela, atacando tanto Xiao Qinggu quanto sua namorada. Eles o questionam, perguntando quem ele é. Juafan os chama de um casal de indivíduos e pede que eles não ousem cruzar o caminho de sua senhora. Miss Lu fica chocada e insegura. Todos exigem saber quem é Juafan. Xiao Qinggu percebe que a velocidade de Juafan é incrível e o considera um gênio comparável a ele mesmo. O jovem mestre e Pen Tongling também chegam à cena. Juafan segura o rosto, surpreso com sua própria reação e como machucou Lu,
apesar de conhecer todo o sofrimento no mundo. Ele questiona por que foi afetado pelo bullying de uma menina. Em seu coração, Shuvafan percebe que não há motivo para ele se apegar à dor e entende que ela pode sempre ser atribuída ao antigo dono deste corpo. Ele sente uma sensação estranha em seu coração e decide que passará um tempo lidando com a família Lu por conta própria. Ele segura a mão de Lu e sugere que saiam, mas Yuffie intervém e os adverte a não saírem tão facilmente. Depois de atacá-los, Lu pergunta o que Yuffie quer deles. Yuffie exige que Shuvafan se ajoelhe diante dela e conte até 3, mirando especificamente nele. Lu acha que isso é pedir demais e pede a Lu que não se sinta envergonhada. Yuffie avisa que não permitirá que eles saiam e alerta Lu para não arriscar a vida de seu irmão desafiando suas exigências. Isso choca Shuvafan e Pain grita em protesto. Lu acredita que eles devem se ajoelhar enquanto Xiao e Yuffie ficam satisfeitos com a situação. Shuvafan ataca novamente, correndo em direção a eles com incrível velocidade, empurrando-os para trás e os fazendo cair no chão. Agora eles estão ajoelhados diante de Shuvafan. Yuffie grita com raiva que, mesmo que todos eles a supliquem, ela não os deixará ir. Em resposta, Shuvafan chuta Xiao no rosto, fazendo-o voar pelo ar. O jovem mestre, o tio Pang e Lu olham chocados. Shuvafan zomba, acreditando que eles não merecem se ajoelhar diante dele. Então, um homem em um traje azul aparece, perguntando quem está perturbando a família Kai. Ele é Ji, o pai e chefe da família Kai. Xiao Tingu aponta para Shuvafan, revelando que ele o atacou e agora seu pai está diante dele. Shuvafan percebe que o homem está no 8º reino do cultivo e o reconhece como o mordomo da família Lu. Ji fica surpreso que Shuvafan possa determinar seu nível de cultivo com apenas um olhar e reconhece Shuvafan como o mordomo da família Lu. Ji tinha ouvido falar que a família Lu estava recrutando um novo mordomo, mas não esperava que ele fosse tão jovem e misterioso. Ele conclui que há uma força externa apoiando Shuvafan agora e que ele não precisa mais ter medo. Ji questiona por que Yuffie está ferida e ela pede ao tio Kai que os puna. Tio Kai diz a Lu que ele foi gentil o suficiente com ela e seu irmão, e alerta de que se eles não pagarem o preço por esse incidente, causarão problemas para ele. Shuvafan provoca tio Kai, comentando que o chefe da família Kai está envelhecendo e intimidando a menina. Shuvafan dá um passo à frente, na frente de Lu, e pede ao chefe da família Kai para ter uma discussão sem fingir ser bom, lembrando de não esquecer a questão do contrato de casamento. Tio Kai responde que não mostrará piedade e explicará tudo para Fan hoje. Ele afirma que detém o poder sobre todas as suas vidas e apresenta 2 opções: lutar ou morrer. Ele promete mostrar a Fan sua força. Tio Pen grita, revelando que Tio Kai possui o poder do 8º nível e que todos estão em grave perigo. Lu implora a Tio Kai pela vida de seu irmão Yahai, os imperadores da magia, onde Fan inicia a luta e se deleita com isso. Ele avança em direção a Tio Kai e lança um ataque. Tio Kai retaliará furiosamente com todo o seu poder, mas para sua surpresa, é desafiador reunir seu poder barato, e Fan consegue sobreviver aos seus golpes poderosos. Tio Kai afirma que Fan tem sorte, mas Fan não acredita em sorte, apenas em força. De repente, há sangue na mão de Shoutin, e Fan chama a atenção de Tio Kai para isso. O sangue está saindo da boca de Xiao Tin. Tio Kai exige raivosamente saber o que Fan fez com seu filho. Fan revela que apenas queria mostrar seu poder a ele e que pode tirar a vida de seu filho a qualquer momento. Fan aconselha Tio Kai a ter cuidado com ele. Tio Kai implora para ele parar, afirmando que acredita nele. Fan sorri orgulhosamente e sai com seus companheiros. Enquanto eles se afastam, Fan adverte o líder da família Kai que, se ele ignorar seu aviso, ele o derrotará. Ele ri alto. Yuffie pergunta a Tio Kai se ele permitirá que eles partam. Tio Kai responde que no passado o velho estava muito preguiçoso para recebê-los, mas agora ele os deixará voltar para a montanha. Ele explica que Fan precisa ser eliminado o mais rápido possível para evitar ameaças futuras à sua família. Ele planeja fazer arranjos rapidamente. Yuffie está furiosa, pensando que, se Tio Kai tem medo de tocar em Fan, os anciãos de sua família buscarão vingança. Ela está furiosa com a ideia de Fan usar atingir seu rosto bonito e jura fazê-lo sofrer as consequências por ofender os membros das 7 famílias imperiais. Eles voltam para casa, e Juafan se aproxima da senhorita Lu, perguntando se ela conhece as 7 famílias do Império. Essa pergunta surpreende a senhorita Liu, e ela pergunta como ele sabe sobre elas. Tio Pang também expressa curiosidade sobre as 7 famílias do Império. A senhorita Lu começa a explicar que no passado eles não tinham conexão com as famílias Guanyin e as 7 famílias do Império. No entanto,
Agora que eles vivem na cidade, se encontrarem alguma das 7 famílias do Império, eles devem evitá-las rapidamente, mesmo que isso signifique evitar um cachorro de uma dessas famílias. Tio Pang ouve atentamente e percebe que a senhorita Lu está sempre composta, mesmo quando enfrenta a família Kai, considerada a família número 1 na cidade de Frank. Ele nunca esperava que ela fosse afetada assim. Little continua dizendo que, independentemente da família Lu ou da família Kai, por mais fortes que sejam, são apenas famílias seculares. No entanto, no Império Tianu, durante sua fundação, houve 7 ministros que receberam consentimento especial da família imperial e se tornaram conhecidos como as 7 famílias do Império. Eles possuem autoridade e poder que ultrapassam outras famílias. Ir contra eles é como ir contra o próprio Império. A senhorita Lu conclui sua explicação, e Tio Pan comenta que não há comparação com o poder da família do Império na Terra. A senhorita Liu afirma que as 7 famílias do Império são intocáveis, e todos estão cientes disso. Fen então pergunta sobre a inclusão da família San nas 7 famílias do Império. Isso surpreende a senhorita Lu, e ela pergunta por que ele está perguntando. Tio Pan acrescenta que se aquela mulher realmente fosse membro de uma das 7 famílias do Império, a senhorita Lu o teria impedido de bater nela. A senhorita Lu se sente envergonhada, e Fan confirma que ouviu a mulher gritando sobre fazer com que eles sintam a força das 7 famílias do Império. A senhorita Lu e Tio Pen ficam chocados ao perceberem que realmente ofenderam um membro de uma das 7 famílias. A senhorita Liu segura a mão de Fan e pede que ele a acompanhe para se desculpar com a senhorita Sandy. No entanto, Fan solta a mão dela e diz que é inútil. Se eles forem, morrerão. A senhorita Lu fica preocupada, e Tio Pang pergunta a Fan o que eles deveriam fazer. Seu Alteza olha feliz para Fan, chamando-o de irmão. Fan pergunta por que ele o chama de irmão em vez de cão escravo. Yaha explica respeitosamente que é um termo de honra porque Fan os salvou. Yaha expressa o desejo de que Fan se torne seu cunhado e os salve mais uma vez. Isso irrita a senhorita Lu e Tio Pang, e Lu pede a Yonhai que fique quieto. Fan pergunta a Lu se é alguém das 7 famílias do Império, e ela revela que o pavilhão Xinlong é uma delas, conhecida por seus vastos tesouros e grande poder. Fan coloca a mão no rosto de Yunhai e diz a eles para voltarem. Ele explica que eles visitarão o pavilhão Xinlong amanhã. Lu pergunta por que eles deveriam ir lá, e Fan responde que é para formar uma aliança. Ela pede esclarecimentos enquanto os guardas estão por perto, segurando espadas. Um dos guardas percebe alguém se aproximando, e todos se viram para ver Fan, Lu e Pan. Ele pensa consigo mesmo que é impressionante, exatamente como ele esperava. Mesmo os guardas são fortes. Um dos guardas ordena que eles parem e questiona o propósito deles ao virem para o pavilhão Xianon. Fen pede que eles informem a senhorita Xinjuan sobre sua presença e que desejam encontrá-la. Os guardas acham engraçado que Fan fale com eles sem olhar nos olhos e riem, dizendo que nunca ouviram falar da família Lu. Eles exigem que deixem o local. Lu parece assustado, mas Fan insiste que os guardas falem com seu mestre, já que eles não têm o direito de tomar decisões. Isso enfurece ainda mais os guardas. Fan critica o pavilhão Xianon por tratar seus convidados de maneira tão decepcionante. De repente, uma jovem e bonita senhora emerge e instrui os guardas a pararem. Os guardas imediatamente se ajoelham diante dela e informam que esses convidados estão causando problemas. Fan fica chocado ao vê-la. A jovem aconselha os guardas a não serem rudes com seus convidados. Ela se volta para Fan e comenta que eles se encontrarão novamente. Fan percebe que está uma ótima oportunidade, pois não esperava que a senhorita Long Nui fosse do pavilhão Xianon. A senhorita Long Nui se apresenta e explica que tem algumas tarefas para cumprir. Ela pergunta como pode ajudá-los. Fan se apresenta como mordomo da família Lu e sugere que acompanhou esta jovem para vender algo, mencionando que ouviu dizer que o pavilhão Xianon é conhecido como o tesouro número 1 no Império Tanil. A senhorita Long Nui se interessa em ver o item. Os guardas especulam se Fan pode ser o namorado ou amigo íntimo da jovem, ou talvez seja apenas uma coincidência. Eles planejam ensinar-lhe uma lição, especialmente dada sua sorte por ter um rosto bonito. Eles riem entre eles. Todos eles se sentam, e Fan pensa consigo mesmo que a jovem pode não ser astuta, mas é inteligente. Ele acredita que o crucial é tentá-la decidir sobre uma estratégia de negociação comercial. Ele também percebe que, embora esta jovem seja uma elite, não se compara a ele. Fan apresenta um pedaço de papel na frente dela, intrigando a jovem. Pen e Lu cochicham um para o outro,
imaginando que Fan escreveu no papel e por que a jovem está levando isso tão a sério. A jovem se levanta e pergunta a Fan o preço. Fan sugere que ela faça uma boa oferta. A jovem propõe 100.000 pedras espirituais. Isso surpreende a todos. Shuvá Fan diz que ela não está oferecendo um bom preço e decide não vender. Fan percebe que a senhorita Long não é sincera em seus negócios e pede que ela interrompa as negociações, afirmando que ele só lhe forneceu o esboço de uma matriz de formação de primeiro nível, que deve valer cerca de 10.000 pedras espirituais. Ele a acusa de mentir e exige que ela devolva o esboço a ele. A senhorita Long contra-argumenta, oferecendo pagar 300.000 pedras espirituais por ele. Fan permanece cético, acreditando que ela ainda não está sendo sincera. No entanto, a senhorita Long argumenta que o esboço representa uma matriz de formação de primeiro nível, mas há muitas outras imagens que ela nunca viu antes. Ela insiste que, mesmo que perca uma quantia substancial de dinheiro, ela deve obter essa informação. Lu interrompe, afirmando que, para ela, essa informação vale mais de 300.000 pedras. A senhorita Long fica agitada e revela que dentro do Império Tanu, somente eles podem comprar essa informação e não é possível obtê-la em outro lugar. Ela se aproxima da senhorita Lu e propõe uma oportunidade de negócio lucrativa com seu pavilhão, oferecendo tratamento VIP e acesso aberto no futuro. A senhorita Lu fica surpresa com essa oferta inesperada, questionando se é genuína. Ela olha para Fan em busca de orientação, mas ele a manda ficar quieta. Fan explica à senhorita Long que é o mordomo da família Lu e lida com todos os seus assuntos. Ele exige que ela devolva o esboço a ele. A senhorita Long insiste que sua oferta é justa, considerando a reputação e o prestígio do pavilhão que amam e que 300.000 pedras espirituais são um preço razoável. Fan retruca que a senhorita Long tem brincado com eles e não quer realmente o esboço. Ele pergunta sobre conhecer o mestre do pavilhão Xiamon, ao que a senhorita Long fica sem saída e pede que esperem na sala. Lu expressa preocupação com suas ações, que podem potencialmente ofender o pavilhão Xiamon. Um homem idoso vestido com roupas douradas entra na sala e se apresenta como Xiamon Gil, o mestre do pavilhão Xiamon na cidade. Fan agradece a ele, reconhecendo que ele é forte, como ele esperava. Fan observa que o nível de cultivo desta pessoa é muito mais alto do que o do chefe da família Kai e a diferença de poder é significativa, tornando impossível para ele discernir o nível de cultivo do mestre. A senhorita Lu saúda o mestre, e ele pergunta a Fan se ele é o novo mordomo da família Lu. O mestre menciona que, desde que ele não seja um impostor, pode ser o mordomo. Ele admite que teve dúvidas sobre a identidade da senhorita Long e questiona Fan sobre isso. Fan confirma a suspeita do mestre. O mestre ri, reconhecendo que a senhorita Long tem uma carreira curta, mas possui uma aura única que a torna certa sobre si mesma. No entanto, ele ainda abriga dúvidas e decide investigar mais a fundo. Fan coloca o esboço na frente do mestre, surpreendendo. A senhorita Long observa que a matriz de formação de primeiro nível, sozinho, vale 300.000 pedras. O mestre expressa surpresa, afirmando que não esperava que a família Lu possuísse algo assim. Ele oferece 1,8 milhão de pedras pelo esboço, o que surpreende a todos, incluindo Long Fan, que ainda acha a oferta muito baixa. No entanto, o mestre insiste que 1,8 milhão é a sua oferta final. Miss Lua decide vender, mas Fan bate com raiva na mesa, ameaçando cancelar a transação se não conseguir um bom preço. Isso enfurece o velho mestre, que ataca Fan. No entanto, Fan explica calmamente que o Shinlong Pavilion é uma família de negócios dentro do Império e que se ele se comportar dessa maneira, manchará a reputação da família. Ele se chama de garoto malvado, mas aposta que o mestre não divulgará a negociação para ninguém, pois isso vai contra a reputação de uma família oficial. O mestre ri alto, surpreendendo todos mais uma vez, e afirma que se a família Lu tem o apoio de Fan, eles não precisam se preocupar com a reputação da família. Ele pergunta a Fan sobre suas condições, e Fan oferece um preço de 10 milhões de pedras, propondo pagar 1 milhão agora e o restante depois. Ele entrega o esboço ao mestre, que assegura a Fan que o ajudará o máximo possível. O mestre ordena que Miss Long pague a Fan 1 milhão de pedras. Miss Long questiona por que a formação de nível 1 vale 10 milhões de pedras e por que nunca viu uma formação assim antes. O mestre pede a ela que examine cuidadosamente os esboços, pois teme que eles possam ser a única formação no Império Tanu. Miss Long fica chocada ao perceber que se trata de uma formação de antiguidade. O mestre revela que os métodos de cultivo de formações e o que pode ser aprendido com livros são tesouros valiosos. Miss Long reconhece que é um tesouro inestimável e vale mais do que 10 milhões de pedras. O mestre instrui-a a encontrar 4 ou 5 pessoas para proteger a família Lu,
pois eles ofenderam a família San no dia anterior. A senhora pergunta por que eles deveriam proteger a família Lu, e o mestre responde que ela não entende suas intenções. Ele explica que é uma maneira de pagar a dívida. Shuvafan sorri. Shuvafan fica em seu quarto, perdido em pensamentos profundos. Ele ouve o som de alguém se aproximando, e Pang entra no quarto. Pang expressa preocupação, perguntando por que Shuvafan está tão calmo. Shuvafan pede a ele para trazer Miss Lu e o tio mestre até ele. Pang fica impressionado com o talento e a bravura de Shuvafan. Fora da casa dos Lu, um grupo de pessoas se reúne, liderado pela senhora San. As portas se abrem, e Ingeva Fan, Miss Lu, Pang e o jovem mestre saem para ver qual é o problema. A senhora San diz que eles não precisam saber a razão e lembra Fan do que ele fez a ela e à família Kaion. Ela avisa que hoje eles destruirão a família Lu. Miss Lu aparece preocupada com Fan e percebe que, desde que ele permaneça calmo, tudo ficará bem. Lu se dirige à senhora San, afirmando que sua família vive em Lynch há 400 anos e não é fácil destruí-los. A senhora San retruca dizendo que a família San está em Phone City há apenas algumas décadas e adverte Lu a escolher suas palavras com cuidado. A senhora San segura uma luz mágica em suas mãos e se prepara para atacar. Ela avança em direção a eles, mas o tio Pang se coloca na frente de Miss Lu para protegê-la. Alguém mais intervém, impedindo a senhora San. É seu primo, que pede desculpas a Miss Lu em nome de sua prima. Ele explica que eles estão apenas atrás do mordomo da família Lu e buscam justiça para sua prima. Ele promete não machucar ninguém, desde que ela entregue o mordomo. A senhora San interrompe, lembrando-lhe que esse não era o acordo e que eles deveriam destruí-los todos. Seu primo a manda calar a boca e percebe a oportunidade de criar um futuro melhor para eles. Miss Lu responde dizendo que ir atrás de Juafan significa ir atrás de toda a sua família, já que ele é o pilar da família e de grande importância. O primo a aconselha a não entrar em uma luta, pois conhece a verdadeira identidade de Rafan e a senhora San não ousaria lutar contra ele. Ele se apresenta como Zaisha, um discípulo da família Umi. A senhora San nota o medo de Miss Lu e a conexão da família San com uma das 7 famílias do Império explica por que até o chefe da família Kai mostra respeito por Miss Lu. A senhora San tenta empurrar Fan, mas ele dá um passo à frente e se apresenta. Ele os desafia, perguntando como eles querem terminar a luta. Sisha responde de acordo com os desejos da senhora San, dizendo que se ele perder para alguém como Shuvafan, isso traria vergonha ao Vale Yumin. Zaisha avança e ataca Shuvafan no ar, causando-lhe ferimento. Sisha comenta que Fan poderia ter esquivado do ataque, mas a pressão é 6 vezes mais pesada, e Juafan é um monge diabólico. Miss Lu se preocupa com Shuvafan, enquanto Juafan acha a situação interessante e sente que Shuvafan não está com medo, mas sim aproveitando a luta. Ele se pergunta quem Shuvafan realmente é. Shuvafan corre em direção a Zaisha, surpreendendo-o com sua velocidade. Sisha tenta impedi-lo, e eles se envolvem em uma feroz batalha de poderes e luzes. Zaisha empurra Shuvafan para trás. A senhora Sa aconselha Zaisha a ter cuidado, pois mesmo T. Yokai foi ferido por Juaf. Ela nota o sangue em sua mão e percebe que não esperava encontrar alguém que pudesse feri-la aqui. Ela deseja ter sabido mais cedo. Zaisha acredita que Shuvafan é um demônio, cultivador, alguém que busca poder a qualquer custo e despreza regras e disciplina. Ele se prepara para encerrar a luta rapidamente. Lua se pergunta o que está acontecendo enquanto Zaisha voa pelo ar em direção a um leque de vento. Shuvafan está chocado com a velocidade de Zaisha. Zaisha tenta atingi-lo, mas Juafan contra-ataca com sua técnica Blind Shadow Palm. Sissia fica surpreso com a habilidade de Shuvafan em usar habilidades de artes marciais, apesar de seu fluxo principal estar selado. Ele o atinge. Zaisha é lançado pelo ar. O jovem mestre fica impressionado com as habilidades de Shuvafan e expressa sua admiração. No entanto, Juafan cai no chão com sangue saindo de sua boca, preocupando a todos. É evidente que usar uma habilidade de artes marciais com seu fluxo principal selado significa que ele morrerá em breve, como revelado por Zaisha. Lu fica chocado com essa revelação e reconhece que, se ele e seu fã estivessem igualmente emparelhados em poder, ele poderia ter usado sua força total. No entanto, considerando a condição atual de Juafan, ele decide acabar com ele facilmente. Justo quando Zaisha está prestes a atacar Shuvafan, Lu se coloca na frente dele, e Zaisha sorri, afirmando que não o matará. Pan também intervém para ajudar Shuvafan, e Zaisha grita por ajuda. Mas, de repente, uma voz alta ressoa, dizendo não, e uma voz profunda ecoa de Drop Dead. Ele coloca a mão na cabeça de Fan,
mas alguém segura sua mão. Um homem de cabelos compridos se adianta, se apresentando como Long Jia. Lady San fica chocada ao ver um membro do pavilhão Shinlong. Long Jia diz Yukon e diz que estão causando problemas por toda parte. Ele diz de forma agressiva a Long Jia que não é da conta dele para não interferir. Long Jia revela que foi ordenado por Tio Gel para salvar a família Lu e que, se ele quiser prejudicá-los, terá que passar por ele. Sasha fica chocado com o envolvimento do pavilhão Shenlong e lembra Gel de que eles têm o mesmo poder e que ele não pode proteger essas pessoas. Long Ji aponta que Sasha está ferido e não pode derrotá-lo, e ele entende o que isso significa. Long Ji continua dizendo que, apesar de seu poder, se eles lutassem, resultaria em uma grande batalha, e ele não suportaria as consequências. Percebendo que o Vale Yumin e o pavilhão Shinlong têm seus próprios problemas e que uma guerra entre eles é inevitável, mas não agora. Ele quer perturbar os planos de ambas as famílias primeiro. Ele entende e grita, deixando todos chocados. Sangue escorre e Angela Fan diz, seu mestre não te ensinou como os cultivadores malignos lutam. Se você os provocar, você vai morrer. Se dirigindo a Aisha. Isha fica surpreso com a coragem dele e se pergunta de onde esse homem tira seu poder e como ele se tornou mais rápido do que antes. Talvez ele tenha caído em sua armadilha. E não apenas ele, mas Long Jia também. Sasha pede ajuda, mas Joafan diz morra e o mata. E Sasha cai no chão. A Senhora do Sol grita e perde a consciência. Long Jia está com medo. Shufan pergunta a Long Jia se ele foi ordenado pelo Tio Gel para protegê-lo e agradece a ele. Ele diz a eles que não precisam enviar mais ninguém para protegê-los, pois é noite. O Tio Joe questiona agressivamente Long Jia. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.